Salve vivas! O Jornal Verdade desta sexta-feira está chegando. No dia 6 de setembro, portanto, vamos comemorar o dia do alfaiate, o dia do sexo. O dia 6 de setembro também marca o dia em que foi oficializada a letra do hino nacional. Jane Addams, uma socióloga e assistente social estadunidense, nasceu também no dia 6 de setembro. Ela foi ativista feminista que lutou pelo desarmamento e também pela pacificação das grandes potências mundiais. Também trabalhou para ajudar os pobres a acabar com o trabalho infantil. Amigo irmão, no comentário de hoje eu preciso transcrever uma notícia dada pelo Jornal Impacto, pelo Jornal O Paraná e também pelo blog do Tupã. E que serve, logicamente, muito bem para um esclarecimento público. O Jornal Impacto Paraná, mais o Jornal O Paraná e o blog do Tupã, fizeram denúncias de que o prefeito de Matinhos, o Zé da Ecler, pois ele enviou projetos para a Câmara de Vereadores com vícios devido às restrições do período eleitoral, com a possibilidade da regularização de obras de terceiros. Portanto, a criação de uma ajuda de custo para determinada situação e criação de novas funções gratificadas, entre outras. Portanto, essas propostas, se aprovadas, poderão trazer problemas no Tribunal de Contas do Paraná e também na Justiça Eleitoral, mais ainda no Ministério Público. Empreiteiros estão reclamando muito da proposta em que o investidor que construir 10 ou mais andares deverá doar à Prefeitura de Matinhos uma área equivalente a 10% da área. O que assusta, na opinião da categoria e também dos investidores, é que o município poderá vender se não desejar investir em uma praça ou em uma escola ou ainda em um posto de saúde. Portanto, esta atitude da Prefeitura de Matinhos, além de estranha, foge de qualquer realidade. Isso se caracteriza como uma propina que o prefeito Zé da Ecler, por consequência a Prefeitura de Matinhos, quer praticar. O prefeito Zé da Ecler está usando o aprendizado que o ministro Haddad lhe tem dado, pois o PT faz parte da base de apoio do prefeito Zé da Ecler. O Haddad é especialista em criar impostos, criar taxas para inviabilizar o crescimento, inviabilizar o investimento, inviabilizar a geração de empregos. Porque quem dá emprego no Brasil são, logicamente, os empresários. Então, gente boa dessa terra, terra boa da nossa gente, o que se pratica em Matinhos é um absurdo, é uma violência contra a cidadania, pois o objetivo sempre é angariar mais, gastar com amigos e familiares e com muita festa. É isso que acontece em Matinhos. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. A Clé da Sorte.
Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Em 2022, o Brasil tinha 160.784 pessoas vivendo em asilos ou instituição de longa permanência para idosos. Segundo os dados do último censo divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, isso representa 0,5% da população com mais de 60 anos no país, 32,1 milhões de pessoas. A maior proporção de pessoas vivendo em asilos se encontra no Sudeste, com 57,5%, região que concentra 46,6% da população idosa nacional. O Sul responde por 24,8% das pessoas em asilos e tem 16,4% de idosos no país. Portanto, é de se esperar que você tenha mais moradores idosos em asilos em regiões que são mais envelhecidas, que são justamente o Sul e também o Sudeste. A explicação é do pesquisador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Bruno Pérez. O nosso Paraná atingiu novos recordes na produção de carne suína e também de frango no segundo trimestre de 2024, de acordo com dados da produção animal divulgadas nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, reforçando assim o bom momento vivido pela agropecuária paranaense. O estado foi o que mais aumentou a produção destas duas proteínas animais no Brasil, mantendo a liderança isolada na produção de carne de frango e vice-liderança na carne suína, além de aumentar a sua produção de leite, couro e ovos. Entre abril e junho deste ano, o Paraná abateu 555,50 milhões de cabeças de frango, 33,24 milhões a mais do que os mesmos meses de 2023. Portanto, o resultado teve grande peso no desempenho nacional, que registrou alta de 50,35 milhões de unidades abatidas, reforçando o peso dos granjeiros paranaenses para o segmento em todo o território nacional. Os Estados Unidos detectaram um aumento da atividade militar russa em todos os principais cabos submarinos e acreditam que a Rússia pode agora estar mais propensa a realizar potenciais operações de sabotagem destinadas a desativar uma peça crítica da infraestrutura de comunicação mundial, disseram autoridades americanas. A Rússia tem colocado cada vez mais ênfase na construção de uma unidade militar dedicada que utiliza uma frota formidável de navios submarinos e drones navais. E segundo os responsáveis, a unidade chamada de Direção Principal do Estado-Maior para a Pesquisa em Mar Profundo é conhecida pela sigla russa GUGI. Portanto, estamos preocupados com o aumento da atividade naval russa em todo o mundo e que o cálculo da decisão da Rússia possa danificar a infraestrutura crítica submarina dos Estados Unidos e também dos aliados. Possa estar assim mudando, disse um funcionário dos Estados Unidos. A Rússia continua a desenvolver capacidades navais para sabotagem submarina, principalmente através de uma agência, uma unidade bem vigiada que opera navios de superfície, submarinos e também drones navais. Em situação de emergência decretada pelo governo do estado, por causa da estiagem que atinge vários municípios, o Paraná usa imagens geradas por satélites do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INEP, e também da Agência Espacial Norte-Americana NASA, isso para acompanhar em tempo real o segmento de focos de calor, monitorando assim 24 horas por dia, todos os dias da semana.
O decreto 7.258, assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, na última quarta-feira, determina, entre outras medidas, a mobilização de órgãos estaduais sobre coordenação da Defesa Civil para atuar em detecção de combate a incêndios. Somente em agosto foram cerca de 20 mil focos de calor, aproximadamente 6 vezes mais do que registrado no mês de julho. Gente, o Ministério das Mulheres divulgou nesta sexta-feira nota em que classifica como graves as denúncias da Organização de Apoio a Vítimas de Violência Sexual. Contra quem? Contra o Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, a coisa é bruta, anote aí. Denúncias contra o Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. Esse cidadão que mostramos aí, o Silvio Almeida, ele está sendo acusado de assédio sexual. Na nota, manifesta solidariedade a todas as mulheres que diariamente quebram silêncio e denunciam situações de assédio e de violência. Reafirma também que nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada e destaca que toda denúncia desta natureza precisa ser investigada, dando o devido crédito à palavra das vítimas. A prática de qualquer tipo de violência e assédio contra a mulher é inadmissível e não condiz com os princípios da administração pública federal e também da democracia. Portanto, é preciso que toda denúncia seja investigada de forma célere, com rigor e perspectiva de gênero, dando o devido crédito à palavra das vítimas e que os agressores sejam responsabilizados de forma ímpar e exemplar, sustenta o Ministério. O Ministério também poderia sustentar e exigir que a Petrobras punisse diretores que praticaram assédio e foram denunciados. Isso, como diz o jornal Impacto, ficou na gaveta do esquecimento, mas nós estamos lembrando agora. Que tal o Ministério da Justiça, da Cidadania, da Segurança, ir buscar as denúncias de abuso sexual por diretores da Petrobras? Ou vocês se esqueceram? Se não se esqueceram, eu estou lembrando. Esse jornal volta depois do intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. A gente não deveria tomar remédio antes do fato ficar doente. Comentou o ex-diretor de política monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, comparando a atitude precipitada de uma potencial alta da taxa Selic na próxima reunião da autarquia, entre os dias 17 e 18 deste mês. Não é o momento, porque quando se faz a análise dos próprios modelos do Banco Central, da reunião passada, para cá, nos traz uma inflação um pouco mais baixa do que se calculava antes, avalia Figueiredo. O Banco Central trabalha com o
o que chama de horizonte relevante para a política monetária. Isso é um período de 18 meses à frente, sendo hoje os primeiros 3 meses de 2026, na qual se projeta a inflação. O resultado desse cálculo é usado como um dos parâmetros para a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom. O tal modelo de cálculo citado pelo ex-diretor do Banco Central considera a inflação corrente, as expectativas do mercado, o câmbio e também a folga que a economia tem em relação a pressões como mercado de trabalho, crescimento do produto interno bruto e também o nível dos juros, o que é chamado de hiato. Só que a autoridade, ela está se esquecendo que os investidores internacionais estão preocupados, eles não têm confiança pelo que está acontecendo e o investidor internacional, ele fica a perguntar sobre a situação vivida pelo empresário Elon Musk. O ex-diretor do Banco Central, acredito eu, que lhe faltou um pouco de bom senso, um pouco de responsabilidade e falar a verdade, mostrar a realidade absoluta, sem vestir uma bandeira azul, amarela, vermelha, verde ou quem sabe roxa. O índice de variação de aluguéis residenciais de agosto subiu 1,93% contra o mês anterior, quando havia recuado 0,18%. Detalhe, esse aumento não foi analisado pelo ex-diretor do Banco Central. Ele emitiu opinião tomando por base a sua visão e esquecendo da realidade brasileira. O resultado elevou o aumento do aluguel, elevou o acumulado no índice dos últimos 12 meses para 9,97% contra 9,9% até julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entre julho e agosto, o IVAR apresentou mudanças expressivas nas principais capitais brasileiras. Em São Paulo, o índice passou de uma queda de 11% registrada em junho para uma alta de 2,42% em agosto. No Rio de Janeiro, houve desaceleração, mas foi mantida a tendência de alta, com o índice saindo de 1,23%, informou a Fundação Getúlio Vargas. Em Belo Horizonte, os aluguéis também subiram de uma queda de 0,7% em junho para alta de 2,61% agora em agosto. Segundo colocado em exportação de carne suína, o Paraná foi líder em envio de bacon para o exterior em 2023. Das 114 toneladas exportadas pelo Brasil, 7,4 toneladas, 62%, saíram do estado do Paraná. Esse é um dos assuntos analisados no Boletim de Conjuntura Agropecuária do DERAL, Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, que também aborda outros assuntos, entre eles o início do plantio de algumas culturas para a safra 2024-2025. Gente, o bacon faz parte da categoria barrigas e peitos, entremeados de suínos, salgados e outros. Dentro do Agrotaste, plataforma que acompanha o comércio exterior do agronegócio para expressividade na culinária, e é celebrado em 31 de agosto, Dia Internacional do Bacon. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, apelou nesta sexta-feira para a China parar para apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia e disse que a assistência de Pequim tem sido um fator significativo na continuidade do conflito. A China
tornou-se um facilitador decisivo da guerra da Rússia contra a Ucrânia, disse Stoltenberg a jornalistas em Oslo. A China é quem permite a produção de muitas armas que a Rússia utiliza. Stoltenberg alertou que o contínuo incentivo de Pequim à guerra na Ucrânia poderia impactar negativamente os seus interesses e reputação. Apelo à China para que pare de apoiar a guerra ilegal da Rússia, disse ele. A China já descreveu declarações semelhantes feitas pela OTAN como maliciosas e tendenciosas. O Stoltenberg esqueceu que os Estados Unidos, grande maioria dos países europeus mandam armas potentes para a Ucrânia. São dois pesos, são duas medidas, são dois lados, o do lado de lá e o do lado de cá. E nós ficamos aqui recebendo tudo isso como não fosse nada. Para eles é bom, e para nós. Ninguém se preocupa com você, irmão. O Jornal Verdade volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na última quinta-feira que um novo acordo de preparação e reparação dos danos causados no rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, Minas Gerais, ocorrido em 2015, será finalmente assinado em outubro. A empresa responsável pelo desastre que matou 19 pessoas e causou irrecuperáveis impactos ambientais na bacia do Rio Doce, entre Minas Gerais e o Espírito Santo, é controlada pela brasileira Vale e também a britânica BHP Billiton. É uma coisa que se arrasta há 10 anos. Vários compromissos, várias tentativas de fechar acordo, várias decisões judiciais e a Vale não cumpre. Agora vai ter que cumprir, disse Lula. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior recebeu na última quinta-feira o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Edinaldo Rodrigues, no Palácio Iguaçu, ao lado do prefeito de Curitiba, o Rafael Valdomiro Greca de Macedo. No encontro, os três efetivaram e conversaram sobre os detalhes de segurança para o jogo que acontece logo mais entre Brasil e Equador, válido pela eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Portanto, agora às 22 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, acontece um jogo importante para a seleção brasileira. Se você não tem você é de Curitiba e não for ao jogo, as emissoras de TV estarão mostrando o jogo para todos nós. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde recomendou na última quinta-feira a incorporação do medicamento Bitadinutuximab ao tratamento do neuroblastoma de alto risco.
Isso significa que o remédio passará a ser custeado e distribuído pelo Sistema Único de Saúde. A condição para o tratamento é de que o paciente tenha sido previamente tratado com quimioterapia e alcançado pelo menos uma resposta parcial, seguida de terapeutas meloblactiva e também transplantes de células-tronco. O pedido de incorporação do medicamento foi submetido ao a Comitec, em janeiro deste ano pelo laboratório farmacêutico Recordati, que comercializa esse remédio importante. Chegando agora o futebol Alegria do Povo com Zé Domingos Borges Teixeira. Saúde, Zé. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. Está chegando a hora. Sim, está chegando a hora de o Brasil jogar pelas eliminatórias da Copa do Mundo e vencer. Hoje, o Equador, aqui em Curitiba. O Equador, que é uma seleção perigosa, poderá incomodar o Brasil, mas o Brasil, mais do que nunca, precisa ganhar. O Brasil é o 6º colocado. Isto é inacreditável, inaceitável. Então, chegou a hora de uma largada de vitórias para o Brasil se classificar à Copa do Mundo e continuar sendo o único país que nunca esteve ausente desta competição. O jogo é difícil, mas o Brasil, com apoio da torcida, que já está se movimentando ao redor e já dentro do estádio, vai lotar o estádio, porque todos os ingressos e os mais baratos a R$400 foram vendidos. Estamos torcendo pelo Brasil. Algumas mudanças anunciadas pelo técnico Dorival Júnior, mas são jogadores capacitados e a crença do torcedor é de uma vitória consagradora numa largada de novos resultados positivos. O Coritiba está aguardando o momento de mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Precisa de reabilitação, uma vez que na última rodada perdeu para o último colocado, o Guarani, lá em Campinas, por 2-1. E agora joga em casa, em seus domínios, com o Novo Horizontino, que é exatamente o líder da competição, tem 10 pontos a mais do que o Coritiba. Jogo difícil, é verdade, mas em seus domínios, o Coritiba tem que se impor, o Coritiba tem que vencer. O Atlético Paranaense só volta a jogar na quinta-feira pela Copa do Brasil, frente ao Vasco da Gama, aqui em Curitiba. No primeiro jogo no Rio perdeu por 2-1, agora tem que ganhar por 2-0 para se classificar. Se vencer por um gol de diferença, haverá decisão nos tiros livres da marca do pênalti. Mas em casa o Atlético tem que vencer. Só que em casa, ultimamente, o Atlético não tem tido bons resultados. 5 resultados negativos em seus próprios domínios. Está na hora de o Atlético se reabilitar em casa e dar uma alegria ao seu torcedor. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. Viva, salve a ciência. Uma proteína recém-descoberta por pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, quando manipulada, pode impactar significativamente no envelhecimento e estender a vida. Não é incrível? Isto é fabuloso. Esses cientistas descobriram que a chave para o segredo da longevidade pode estar na proteína conhecida como OCER1. Além de desempenhar papel importante em organismos como moscas das frutas, nematóides e bichos da seda, ela também age em humanos. A descoberta é significativa e, segundo os pesquisadores, pode ajudar no combate a doenças metabólicas, cardiovasculares e neurodegenerativas.
O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.